sujeito e objeto, interno e externo, conhecedor e conhecido, eu e outro. Tudo é autoconhecido. Nagarjuna, todavia, contestou a proposta yogacharyanamente apenas e, na verdade, pôs em dúvida a própria existência da mente. Estudou os 12 volumes das escrituras Prajnaparamita, surgidas do segundo giro da roda da doutrina pelo Buda, o ensino da parte média da sua vida. As conclusões de Nagarjuna estão resumidas no princípio da não fixação, o princípio essência da escola madhyamika. Segundo ele, qualquer opinião filosófica pode ser refutada, e não se deve fixar sobre nenhuma resposta ou descrição da realidade, seja ela extrema ou moderada, incluindo a noção de mente única. Até mesmo dizer que o não fixar constitui resposta é ilusório, pois não se deve fixar sobre a não fixação. O método de Nagarjuna era o da não filosofia, o que não era, de modo algum, outra filosofia. Ele disse: o sábio, tampouco, deve fixar-se em posição intermediária. A filosofia madhyamika é uma visão crítica da teoria Yogachara de que tudo é um aspecto da mente. Afirma o argumento madhyamika. Para dizer que a mente existe ou que tudo é jogo da mente única, é preciso que haja alguém que observe a mente, o conhecedor da mente que dê testemunho da sua existência. Portanto, a totalidade de Yogachara é, necessariamente, uma teoria da parte desse observador. De acordo, porém, com a própria filosofia Yogachara da cognição autoluminosa, os pensamentos subjetivos acerca de um objeto são ilusórios, não havendo sujeito nem objeto mas apenas a mente única, da qual o observador é uma parte. Por conseguinte, é impossível afirmar que a mente única existe. Como o olho físico, a cognição autoluminosa não pode ver-se, como a navalha não pode cortar-se. Conforme admitem os próprios yogacharianos, não há ninguém para saber que a mente única existe. O que se pode dizer, então, a respeito da mente ou da realidade? Visto não haver ninguém para percebê-las, a noção de existência em termos de coisas e forma é ilusória. Não há realidade, nem percebedor da realidade, nem pensamentos derivados da percepção da realidade. Uma vez que deixemos de lado o preconceito da existência da mente e da realidade, as circunstâncias emergerão claramente, tais como são. Não há ninguém para observar, ninguém para conhecer coisa alguma. A realidade simplesmente é, que é isso que significa a palavra shunyata. Através desta súbita percepção remove-se o observador que nos separa do mundo. Como, então, começa a crença no eu e todo o processo neurótico? Em linhas gerais, conforme os madhyamikas, toda vez que ocorre uma percepção de forma, verifica-se uma reação imediata de fascinação e incerteza da parte de um subentendido percebedor da forma. Essa reação é quase instantânea. Leva apenas uma fração de segundo. E, assim que reconhecemos o que é a coisa, a nossa reação seguinte é dar-lhe um nome. Com o nome, naturalmente, vem o conceito. Tendemos a conceituar o objeto, o que quer dizer que, a essa altura, já não somos capazes de perceber as coisas como elas realmente são. Criamos uma espécie de acolchoamento, um filtro ou véu entre nós e o objeto. É isto que impede a manutenção da consciência contínua, durante e após a prática da meditação. Este véu nos afasta da consciência panorâmica e da presença do estado meditativo, porque, comumente, somos incapazes de ver as coisas como elas são. Sentimos-nos compelidos a nomear, a traduzir, a pensar discursivamente, e essa atividade nos afasta ainda mais da percepção direta e precisa. Assim, shunyata não é simplesmente consciência do que somos e de como somos em relação a tal e tal objeto, mas é antes a claridade, que transcende o acolchoamento conceptual e as confusões desnecessárias. Já não se está fascinado pelo objeto nem envolvido como sujeito. É liberdade disto e daquilo. O que persiste é espaço aberto, a ausência da dicotomia do isto e aquilo. Eis aí o significado do caminho do meio ou madhyamika. A experiência de shunyata não pode ser desenvolvida sem antes havermos trabalhado no caminho estreito da disciplina e da técnica. A técnica é necessária para começarmos, mas é também necessário que, numa determinada fase, a técnica desapareça.
de um ponto de vista absoluto, todo o processo de aprendizado e prática é desnecessário. Poderíamos perceber a ausência do ego ao primeiro olhar. Mas não aceitaríamos uma verdade tão simples. Em outras palavras, temos de aprender com o fim de desaprender. Todo o processo consiste em desfazer o ego. Partimos aprendendo a lidar com pensamentos e emoções neuróticas. Os conceitos errados são, então, removidos através da compreensão do vazio, da abertura. Tal é a experiência de Shunyata. Shunyata, em sânscrito, significa literalmente vácuo ou vazio, o que quer dizer espaço, ausência de todas as atitudes conceptuais. Assim, diz Nagarjuna em seu comentário sobre Madhyamika, assim como o sol dissipa as trevas, o sábio perfeito vence os falsos hábitos da mente. Ele não vê a mente nem o pensamento dela originado. O Sutra do Coração termina com a grande invocação ao mantra. Diz ele, na versão tibetana, portanto, o mantra do conhecimento transcendente, o mantra da profunda percepção, o mantra insuperável, o mantra inigualável, o mantra que acalma todo sofrimento, deve ser conhecido como verdade, pois não há ilusão. A força desse mantra não vem de algum imaginado poder místico ou mágico das palavras, mas do seu significado. É interessante notar que, depois de discutir Shunyata, a forma é vazia, o vazio é forma, a forma não é mais do que o vazio é idêntico à forma, e assim por diante, o Sutra passa a discutir o mantra. No começo, fala em termos do estado meditativo, no fim, fala do mantra ou palavras. Isso porque, no início, precisamos desenvolver a confiança em nosso entendimento, jogando fora todos os preconceitos. Niilismo, eternalismo, todas as crenças têm de ser eliminadas, transcendidas. E quando uma pessoa está completamente exposta, totalmente despida, totalmente desmascarada, completamente nua, completamente aberta, nesse exato momento ela vê o poder da palavra. Quando a hipocrisia básica, total e derradeira, tiver sido desmascarada, então, começaremos realmente a ver a joia brilhando em seu esplendor. A qualidade enérgica, viva, da abertura, a qualidade viva da entrega, a qualidade viva da renúncia. A renúncia, neste caso, não é apenas atirar tudo fora, mas, sim, tendo atirado tudo fora, começar a sentir a qualidade viva da paz. E essa paz específica não é paz frágil, a frágil abertura, mas possui uma natureza forte, uma qualidade invencível, uma qualidade inabalável, porque não admite falhas hipócritas. É a paz completa em todas as direções, de modo que não existe sequer um ponto obscuro para a dúvida e a hipocrisia. A abertura completa é a vitória completa porque não temos medo, não tentamos defender-nos de forma alguma. Consequentemente, esse é um grande mantra. Poder-se-ia imaginar que, em lugar de dizer Om Gati Gati para Zangati Bodhisvara, o mantra dissesse algo sobre Shunyata, Om Shunyata Mas Shunyata, ou qualquer coisa desse tipo. Em vez disso, diz Gati, Gati, ido, rido além, rido completamente. Isso é muito mais forte do que dizer Shunyata, porque a palavra Shunyata pode implicar uma interpretação filosófica. Em vez de formular algo filosófico, o mantra expõe o que jaz além da filosofia. Por conseguinte é Gati Gati, ido, renunciado, desvencilhado, aberto. O primeiro Gati é desembaraçado do véu das emoções conflitantes. O segundo representa o véu das crenças primitivas acerca da realidade. Isto é, o primeiro Gati representa a ideia de que a forma é vazia, ao passo que o segundo se refere ao vazio é forma. A palavra seguinte do mantra é Paragati, rido além, completamente exposto. Agora, forma é forma, Paragati, e não só forma é forma, mas, também, o vazio é o vazio, Parazamgati, rido completamente além. Bodhi aqui significa completamente desperto. O sentido é renunciado, completamente desmascarado, nu, completamente aberto. Sva é um remate tradicional dos mantras, que quer dizer, assim seja. Ido, rido além, completamente exposto, desperto, assim seja. P. Como é que o desejo conduz ao nascimento? R. Toda vez que há um desejo há outro nascimento. Semeamos carência, querendo fazer alguma coisa, querendo agarrar alguma coisa.
Então, o desejo de posse também evoca algo mais. Nascimento aqui significa nascimento de mais confusão, de mais insatisfação, de mais carência. Por exemplo, se tivermos um grande desejo de dinheiro e conseguirmos ganhá-lo em quantidade, também haveremos de querer comprar alguma coisa com o dinheiro. Uma coisa leva a outra, uma reação em cadeia, de modo que o desejo se converte numa espécie de rede. Queremos alguma coisa, queremos trazer alguma coisa para nós, continuamente. A experiência de Shunyata, vendo precisa e claramente o que é, de qualquer modo rompe através dessa rede, dessa teia de aranha, porque a teia da aranha é tecida no espaço do desejo, no espaço do carecer. E quando o espaço de Shunyata substitui, por assim dizer, toda a formulação conceptual do desejo é completamente eliminada, como se tivéssemos chegado a outro planeta com ar diferente ou a algum lugar sem nenhum oxigênio. Nessas condições, Shunyata proporciona nova atmosfera, novo ambiente, que não suportará o pigar nem agarrar. Daí que a vivência de Shunyata também impossibilita o plantio da semente do karma, razão pela qual se diz que Shunyata é o que dá nascimento a todos os Budas, a todos os despertos. Desperto significa não estar envolvido nas reações em cadeia e nas complicações do processo kármico. Porque tantos dentre nós temos uma tendência tão forte para não ver as coisas como elas realmente são? Penso que isso se deve, em grande parte, ao medo que sentimos de vê-las assim. Porque sentimos medo de vê-las? Porque desejamos um cordão umbilical ligado ao ego, por intermédio do qual possamos alimentá-lo o tempo todo. Pode-se atingir a compreensão de o vazio é forma através da prática das técnicas de meditação ou é preciso que elas nos venham espontaneamente? Não se atinge a percepção de Shunyata praticando ginástica mental. É uma questão de vê-la realmente. Pode ser percebida quando praticamos a meditação, sentados, ou pode ser vista em situações da vida. Não há um padrão fixo para produzi-la. Naropa, o grande yoga indiano, viu Shunyata quando seu mestre descalçou a sandália e golpeou-lhe o rosto com ela. Nesse exato momento ele a viu. Tudo depende da situação individual. Quer dizer que não se trata de alguma coisa atrás da qual possamos sair. Quando estamos realmente interessados, realmente empenhados em achá-la, completamente empenhados em compreendi-la, devemos desistir de sair à sua procura. Tenho alguma dificuldade para conciliar o conceito de Shunyata com o que está acontecendo neste momento. Termos uma experiência de Shunyata não quer dizer deixarmos de perceber, deixarmos de viver na Terra. Continuamos a viver na Terra, mas vemos com mais precisão o que está aqui. Acreditamos conhecer as coisas como elas são. Mas vemos apenas a nossa versão, que não é de todo completa. Há muitas outras coisas para aprender referentes às verdadeiras sutilezas da vida. As coisas que vemos são uma versão muito grosseira do que é. A experiência de Shunyata não significa a completa dissolução do mundo inteiro no espaço, mas que principiamos a notar o espaço, de modo que o mundo está um pouco menos atravancado. Se formos, por exemplo, comunicar-nos com outra pessoa, poderemos preparar-nos para dizer isto ou aquilo, a fim de acalmá-la ou explicar-lhe as coisas. Mas ela, então, se sai com tantas complicações, mostra-se tão turbulenta que, antes de podermos saber onde estamos, já nos sentimos completamente confundidos por ela. E em vez de ter a clareza que tínhamos preparado de início, partilhamos da sua confusão. Fomos completamente absorvidos pela sua confusão. Por isso mesmo, Shunyata significa ver através da confusão. Permanecemos claros e precisos durante todo o tempo. E com essa experiência, ainda continuamos vivos neste mundo? É claro que sim. Veja bem, iluminação não quer dizer morte. A ser assim, a iluminação equivaleria a uma espécie de suicídio, o que é ridículo. Esse é o enfoque nihilista, a tentativa de escapar do mundo. A pessoa iluminada é onisciente? Receio que esta seja uma conclusão errônea tirada da teoria yogacharyiana da mente única, teoria que também apareceu em outras tradições religiosas e filosóficas.
A ideia que a pessoa iluminada passou a ser a mente única e, portanto, conhece tudo o que já foi, é ou poderia ser. Encontramos sempre esse tipo de especulação maluca quando as pessoas se envolvem com o mistério, o incognoscível. Receio, porém, que realmente não exista a mente única. P. Como começaremos a ver o que é? R. Não começando, renunciando à ideia de começo. Se tentarmos afirmar determinado território, minha experiência, não veremos Shunyata. Temos de abrir mão, inteiramente, da ideia de território. O que se pode fazer não é impossível. Não se trata de mera especulação filosófica. Podemos abrir mão da ideia de território, podemos não começar. P. Faz parte do não começar o tentar tão demoradamente que se desiste por exaustão. Podemos desistir antes de tentar. Haverá algum atalho. Precisará o macaco passar por todo o processo de bater-se contra as paredes e ter alucinações? R. Creio que precisamos. A iluminação súbita só aparece com a exaustão. A instantaneidade não supõe, necessariamente, a existência de um atalho. Em certos casos, podemos experimentar um súbito clarão de iluminação, mas, se não abrirmos caminho através desse processo, nossos padrões habituais de pensamento voltarão à carga e nossas mentes voltarão a abarrotar-se. Precisamos fazer a viagem porque, como você mesmo disse, quando principiamos a ficar desapontados, nós o conseguimos. P. Isso parece levar-nos de volta ao caminho hinayana da disciplina. Está certo. R. Está. A meditação é um trabalho pesado, um trabalho manual, por assim dizer. P. Tendo começado, parece que há alguma coisa por fazer. R. Há alguma coisa por fazer, mas, ao mesmo tempo, o que quer que estejamos fazendo só diz respeito ao momento, não diz respeito à consecução de alguma meta futura, e isso nos traz de volta à prática da meditação. A meditação não é só uma questão de começar a pôr o pé no caminho, é compreender que já estamos no caminho, estando plenamente na momentaneidade deste exato momento, agora, agora, agora. Na realidade não começamos porque nunca, realmente, deixamos o caminho. P. O Senhor disse que as pessoas iluminadas estão livres da cadeia kármica. Eu gostaria de saber o que o Senhor entende por isso, porque me parece que elas criam uma nova cadeia kármica. R. A palavra karma significa criação ou ação, reação em cadeia. Pensando no futuro, por exemplo, plantamos uma semente no presente. No caso das pessoas iluminadas, elas não planejam para o futuro porque não desejam prover a si mesmas de segurança. Já não têm necessidade de conhecer a configuração do futuro. Venceram o preconceito do futuro. Essas estão plenamente no agora. O agora tem em si o potencial do futuro, bem como o do passado. As pessoas iluminadas dominaram completamente as atividades inquietas e paranoicas da mente. Estão plena e completamente no momento, e, portanto, livres do plantio de mais sementes de karma. Quando chega o futuro, não o veem como o resultado das suas boas ações no passado, veem-no como presente durante o tempo todo. Por isso não criam nenhuma nova reação em cadeia. P. A qualidade desperta difere do estarmos simplesmente no agora. R. Difere. A iluminação é estarmos despertos no estado de agora. Os animais, por exemplo, vivem no presente e uma criancinha vive no presente, mas isso é muito diferente de estarmos despertos ou iluminados. P. Não compreendo muito bem o que o Senhor quer dizer quando se refere a animais e criancinhas que vivem no presente. Qual é a diferença entre viver no presente com essa forma e ser uma pessoa iluminada? R. Creio que é uma questão de diferença entre fixar-se sobre alguma coisa e estar realmente na momentaneidade, em termos de despertar. No caso da criancinha ou do animal, é estar no estado de agora, mas é também fixar-se sobre o estado de agora. Eles conseguem alguma espécie de realimentação por fixar-se assim, muito embora não o percebam conscientemente. No caso de um ser iluminado, ele não se fixa sobre a ideia, sou um ser iluminado, porque transcendeu completamente a ideia de eu sou. Está apenas sendo plenamente. A divisão entre sujeito e objeto foi completamente superada. P.
Se a pessoa iluminada está sem ego e sente as dores e tristezas dos que a rodeiam, mas não sente necessariamente as suas, você chamaria desejo à sua disposição para ajudá-los a superarem suas dificuldades? Acho que não. O desejo aparece quando queremos ver alguém feliz. Quando essa pessoa está feliz, nós nos sentimos felizes porque as atividades em que nos empenhamos para fazê-la feliz foram, em certo sentido, feitas mais por nós do que pela pessoa. Nós gostaríamos de vê-la feliz. Um ser iluminado não tem esse tipo de atitude. Quando alguém lhe solicita ajuda, simplesmente a dá. Não há, envolvidas nisso, nem autossatisfação, nem autocongratulação. Porque o Senhor deu ao seu centro aqui o nome de Karma Dzong? Karma significa ação bem como a atividade de Buda, e Dzong é a palavra tibetana que designa fortaleza. As situações não são deliberadamente premeditadas, apresentam-se apenas. Estão se desenvolvendo perpetuamente, acontecendo de maneira toda espontânea. Parece, também, haver tremenda quantidade de energia no centro, o que também se poderia dizer de karma. É energia que não está sendo mal conduzida por ninguém, energia que reside na fortaleza. O que está acontecendo tinha de acontecer. Assume mais a forma de relações kármicas espontâneas do que a do trabalho missionário ou da conversão das pessoas ao budismo. Como o Senhor relacionar o Samadhi ou Nirvana com o conceito de Shunyata? Há aqui um problema com palavras. Não é uma questão de diferenças, é uma questão de ênfases diferentes. O Samadhi é o completo envolvimento e o Nirvana a liberdade, e ambos estão ligados a Shunyata. Quando experimentamos Shunyata, estamos completamente envolvidos, sem a divisão da dualidade sujeito-objeto. Estamos também livres da confusão. Prajna e compaixão. Ao discutir Shunyata, chegamos à conclusão de que impomos nossos preconceitos, nossas ideias e nossa versão das coisas aos fenômenos em vez de ver as coisas como elas são. Depois que nos tornamos capazes de ver através do nosso véu de ideias preconcebidas, compreendemos que é uma maneira, desnecessária e confusa, de acrescentar conceitos para manejar as experiências, sem considerar primeiro se eles se ajustam ou não. Em outras palavras, essas ideias são uma forma de segurança. Quando vemos alguma coisa, de imediato lhe damos um nome e uma categoria. Mas a forma é vazia, dispensa nossa categorização para expressar toda a sua natureza, para ser o que é. A forma, em si mesma, é destituída de preconceitos. Mas o vazio é forma. Isso significa que, nesse nível de entendimento, damos um valor demasiado grande à visão da forma despida de preconceitos. Gostaríamos de experimentar essa espécie de percepção intuitiva, como se a visão da forma vazia fosse um estado que pudéssemos obrigar nossa mente a alcançar. Buscamos o vazio de tal modo que ele também se torna uma coisa, uma forma, em vez de vazio verdadeiro. É um problema de ambição exagerada. Nessas condições, a fase seguinte para nós consiste em abrir mão da ambição de ver a forma como vazia. Neste ponto, a forma realmente emerge por detrás do véu dos nossos preconceitos. A forma é a forma nua sem qualquer implicação filosófica por detrás dela. E o vazio é o vazio, não há nada a que possamos nos agarrar. Descobrimos a experiência da não-dualidade. Não obstante, tendo compreendido que forma e vazio, ainda apreciamos nossa percepção intuitiva da não-dualidade. Existe ainda um senso do conhecedor, do experimentador da súbita intuição. Há uma consciência de que alguma coisa foi tirada, de que alguma coisa está faltando. Sutilmente, nos absorvemos na não-dualidade. Entramos aqui numa fase de transição entre o caminho do Mahayana e do Tantra, em que Prajna é uma experiência contínua e a compaixão já não é deliberada. Mas existe ainda alguma autoconsciência, algum sentido de percebermos o nosso próprio Prajna e a nossa própria compaixão, algum senso de verificação e apreciação das nossas ações. Como tivemos ocasião de discutir na palestra sobre a ação do Bodhisattva, Prajna é um estado muito claro, preciso e inteligente de ser. Possui uma qualidade aguçada, a capacidade de penetrar e revelar situações. A compaixão é a atmosfera aberta na qual Prajna enxerga.
É uma aberta consciência de situações que, instruída pelo olho de Prajna, desencadeia a ação. A compaixão é muito poderosa. Precisa, porém, ser dirigida pela inteligência de Prajna, assim como a inteligência precisa da atmosfera da abertura básica da compaixão. As duas precisam ocorrer simultaneamente. A compaixão contém a intrepidez fundamental, a intrepidez sem hesitação. Essa intrepidez é marcada por enorme generosidade, em contraste com a intrepidez em exercer o nosso poder sobre outros. Essa intrepidez generosa é a natureza fundamental da compaixão e transcende o instinto animal do ego. O ego gostaria de estabelecer o seu território, ao passo que a compaixão, completamente aberta e acolhedora, é um gesto de generosidade que não exclui ninguém. A compaixão começa a desempenhar uma parte na prática da meditação, quando experimentamos não só a calma e a paz, mas também a cordialidade. Há uma grande sensação de cordialidade que dá origem a uma atitude de abertura e acolhimento. Quando surge esta sensação, já não há mais ansiedade nem medo de que agentes externos atuem como obstáculos à nossa prática da meditação. Essa cordialidade instintiva, que se desenvolve na prática da meditação, também se estende à experiência da consciência ampla, posterior à meditação. Com essa espécie de consciência verdadeira, não podemos nos divorciar da nossa atividade. Seria impossível fazê-lo. Se tentarmos concentrar-nos em nossa ação, preparando uma xícara de chá ou qualquer outra atividade da vida cotidiana, e, ao mesmo tempo, tentarmos ser conscientes, estaremos vivendo num estado de sonho. Como disse um grande mestre tibetano, tentar combinar a consciência e a ação de maneira inábil é como tentar misturar óleo com a água. A verdadeira consciência precisa ser aberta em vez de cautelosa ou protetora. É o estado de mente aberta que experimenta o espaço aberto dentro de uma situação. Podemos estar trabalhando, mas a consciência também pode operar no contexto de nosso trabalho, que então será a prática da compaixão e da meditação. A consciência plena geralmente está ausente de nossa vida. Estamos completamente absortos no que quer que façamos e esquecemos o restante do meio, erguendo uma barreira e deixando-o fora. Mas a força positiva da compaixão e Prajna, aberta e inteligente, aguçada e penetrante, dá-nos uma visão panorâmica da vida, que revela não só ações e acontecimentos específicos, mas também todo o seu ambiente. Isso cria a situação certa para a comunicação com outras pessoas. Ao lidar com outras pessoas, precisamos não só estar atentos ao que estão dizendo, mas precisamos também abrir-nos para o seu tom, as suas características globais. As palavras e o sorriso objetivos de uma pessoa representam apenas uma fração pequena da sua comunicação. Igualmente importante é a qualidade da sua presença, o modo com que ela se nos apresenta. Isto comunica muito mais do que as simples palavras. Quando uma pessoa é, ao mesmo tempo, sábia e compassiva, suas ações são muito hábeis e irradiam enorme energia. Esta ação habilidosa denomina-se upaya, meios hábeis. Aqui hábil não significa tortuoso nem diplomático. Upaya apenas acontece em resposta a uma situação. Se uma pessoa for totalmente aberta, sua resposta à vida será muito direta, talvez até ousada do ponto de vista convencional, porque o Upaya não permite nenhuma tolice. Revela e lida com as situações como elas são. É uma energia extremamente hábil e precisa. Se as proteções e as máscaras que usamos fossem, subitamente, arrancadas por essa energia, seria extremamente doloroso. Seria embaraçoso, porque nos veríamos déspidos, nus. Em momentos assim, esta espécie de abertura e objetividade, a natureza abrupta de Prajna e compaixão, pode parecer sumamente fria e impessoal. Para o padrão convencional de pensar, a compaixão simplesmente significa ser bondoso e caloroso. Essa espécie de compaixão é descrita nas escrituras como amor de avó. Espera-se que o seu praticante seja sumamente bondoso e gentil e incapaz de fazer mal a uma mosca. Se precisarmos de outra máscara, de outro cobertor para aquecer-nos, ele proverá. Do ponto de vista do ego, a verdadeira compaixão, entretanto, é implacável porque não leva em consideração o impulso do ego para manter-se.
É louca a sabedoria, totalmente sábia, mas também louca, porque não se liga às tentativas literais e simplórias do ego para assegurar o próprio conforto. A voz lógica do ego nos aconselha a sermos bondosos para com as demais pessoas, a sermos bons meninos e boas meninas e a levarmos inocentes vidinhas. Trabalhamos em nossos empregos habituais e alugamos um quarto ou um apartamento aconchegante para nós. Gostaríamos de continuar dessa maneira, mas, de repente, alguma coisa nos arranca do nosso ninhozinho seguro. Ficamos extremamente deprimidos ou algo chocantemente doloroso acontece. Começamos a perguntar-nos por que o céu se mostra tão impiedoso. Por que Deus haveria de castigar-me? Tenho sido uma boa pessoa, nunca fiz mal a ninguém. Mas há na vida algo mais do que isso. O que estamos tentando defender? Por que estamos tão preocupados em proteger-nos? A súbita energia da compaixão implacável nos arranca de nosso conforto e segurança. Se nunca experimentássemos esse tipo de choque, não seríamos capazes de crescer. Temos de ser sacudidos, atirados para fora dos nossos modos regulares, repetitivos e confortáveis de viver. O fundamental da meditação não é sermos apenas honestos ou bons no sentido convencional, preocupados somente em manter a nossa segurança. Precisamos começar a tornar-nos compassivos e sábios no sentido básico, abertos e nos relacionarmos com o mundo como ele é. O Senhor não poderia discutir a diferença básica entre o amor e a compaixão e a relação existente entre ambos. Amor e compaixão são termos vagos. Podemos interpretá-los de várias maneiras. Adotamos geralmente em nossa vida um enfoque ganancioso, procurando ligar-nos a diferentes situações a fim de conseguir segurança. Talvez consideremos alguém como nosso bebê ou, por outro lado, talvez nos consideremos criancinhas indefesas e saltemos para o colo de alguém. Esse colo pode pertencer a uma pessoa, a uma organização, a uma comunidade, a um mestre, a qualquer figura paternal. As chamadas relações de amor costumam seguir um desses dois modelos. Ou somos alimentados por alguém ou alimentamos alguém. Estas são formas falsas e distorcidas de amor ou compaixão. O impulso de comprometer-nos, que gostaríamos de pertencer, de ser filhos de alguém, ou gostaríamos de que os outros fossem nossos filhos, é aparentemente poderoso. Uma pessoa, uma organização, uma instituição ou qualquer outra coisa poderia tornar-se nosso bebê. Nós o alimentaríamos, amamentaríamos, estimularíamos o seu crescimento. Ou a organização é a grande mãe que nos alimenta continuamente. Sem a nossa mãe não podemos existir, não podemos sobreviver. Esses dois padrões se aplicam a toda a energia de vida capaz de sustentar-nos. Essa energia pode ser tão simples quanto uma amizade que existe ou uma atividade emocionante que gostaríamos de empreender, ou tão complicada quanto um casamento ou a escolha de uma carreira. Nós gostaríamos de controlar a emoção ou de fazer parte dela. Entretanto, há outra espécie de amor e compaixão, um terceiro modo. Sejamos apenas o que somos. Não nos reduzamos ao nível de uma criança, nem exijamos que outra pessoa nos salte ao colo. Sejamos simplesmente o que somos no mundo, na vida. Se pudermos ser o que somos, as situações externas serão o que são, automaticamente. Poderemos, então, comunicar-nos objetiva e precisamente, não nos entregando a nenhuma espécie de tolice, a nenhuma espécie de interpretação emocional, filosófica ou psicológica. Esse terceiro modo é um modo equilibrado de abertura e comunicação que propicia, automaticamente, um espaço enorme, um lugar para o desenvolvimento criativo, espaço em que poderemos dançar e permutar. Compaixão significa não jogarmos o jogo da hipocrisia ou da autoilusão. Se, por exemplo, quisermos alguma coisa de alguém e lhe dissermos, eu te amo, muitas vezes estaremos esperando ser capazes de atraí-lo a vir para o nosso território, a passar para o nosso lado. Essa espécie de amor proselitista é extremamente limitada. Você devia me amar, mesmo que me odeie, porque estou cheio de amor, bebido de amor, completamente embriagado. Que significa isso? Simplesmente que a outra pessoa deve entrar em nosso território porque dizemos amá-la e prometemos não lhe fazer mal. É muito suspeito.
Nenhuma pessoa inteligente se deixará seduzir por esse artifício. Se realmente me ama como sou, por que quer que eu entre no seu território? Por que essa questão de território e essas exigências? O que você quer de mim? Como saberei se, ao entrar no seu território amoroso, você não irá me dominar, que não criará uma situação claustrofóbica com pesadas exigências de amor? Enquanto houver território envolvido com o amor de uma pessoa, os outros desconfiarão da atitude amorosa e compassiva. Se nos oferecerem um banquete, como nos certificaremos de que a comida não foi envenenada? Essa abertura vem de uma pessoa centralizada em si mesma, ou significa total abertura? A característica fundamental da verdadeira compaixão é a abertura pura e destemida, sem limitações territoriais. Não há necessidade de sermos amorosos e bondosos com nossos vizinhos, não há necessidade de falarmos agradavelmente com as pessoas e dirigir-lhes um bonito sorriso. Esse joguinho não se aplica aqui. Na verdade, é constrangedor. A verdadeira abertura existe em escala muito maior, em escala revolucionariamente ampla e aberta, em escala universal. A compaixão significa, para nós, sermos tão adultos quanto somos, se bem que ainda conservando uma característica infantil. Nos ensinamentos budistas, o símbolo da compaixão, como eu já disse, é uma lua que brilha no céu enquanto sua imagem se reflete numa centena de tigelas de água. A lua não exige: se abrir-se para mim, eu lhe farei um favor e brilharei sobre você. Limita-se a brilhar. O ponto está em não querer beneficiar ninguém, nem fazer ninguém feliz. Não há nenhum público envolvido, não há eu, nem eles. Trata-se de um presente aberto, completa generosidade sem as noções relativas de dar e receber. Essa é a abertura básica da compaixão. Abrir-se sem exigências. Simplesmente ser o que somos, sermos senhores da situação. Se quisermos apenas ser, a vida fluirá à nossa volta e através de nós. Isso nos levará a trabalhar e a nos comunicar com alguém, o que, naturalmente, exige enorme cordialidade e abertura. Se nos permitirmos ser o que somos, não precisaremos da apólice de seguro de tentarmos ser uma pessoa boa, piedosa e compassiva. P. Essa compaixão implacável parece cruel. R. O enfoque convencional do amor parece o de um pai extremamente ingênuo, que gostaria de ajudar os filhos a satisfazer todos os seus desejos. Ele pode dar-lhes tudo: dinheiro, bebidas, armas, alimentos, qualquer coisa para fazê-los felizes. Entretanto, há de haver outra espécie de pai que, além de tentar fazer os filhos felizes, trabalhará pela saúde fundamental deles. P. Porque uma pessoa realmente compassiva teria a preocupação com dar alguma coisa. R. Não se trata exatamente de dar, mas de abrir-se, de relacionar-se com outras pessoas. É uma questão de reconhecer a existência de outras pessoas tais como são, em lugar de relacionar-se com elas em função de uma ideia preconcebida e fixa de conforto ou desconforto. P. Não existe um perigo considerável de autoilusão envolvido na ideia de compaixão implacável. Uma pessoa pode achar que está sendo implacavelmente compassiva quando, na realidade, está apenas liberando suas agressões. R. Decididamente, sim. Foi por se tratar de uma ideia tão perigosa que esperei até agora para apresentá-la, depois de havermos discutido o materialismo espiritual e o caminho budista em geral, e estabelecido os fundamentos da compreensão intelectual. Na fase a que me refiro, para que um discípulo venha a praticar realmente a compaixão implacável, já deverá ter se sujeitado a enorme quantidade de trabalho. Meditação, estudo, rompimento, descobrimento da autoilusão e do senso de humor, etc. Depois de haver vivenciado esse processo, depois de haver levado a efeito esta longa e difícil jornada, então, a descoberta seguinte é a da compaixão de Prajna. Enquanto uma pessoa não tiver estudado e meditado muito, será extremamente perigoso praticar a compaixão implacável. P. Talvez uma pessoa possa crescer até chegar a determinado tipo de abertura, de compaixão em relação aos outros. Nesse ponto, porém, descobre que até a compaixão é limitada, ainda há um padrão. Podemos confiar sempre em nossa abertura para ajudar a prosseguir. Há um meio de nos certificarmos de que não nos estamos enganando.
Isso é muito simples. Se nos enganamos no princípio, faremos automaticamente algum tipo de acordo conosco. Todos, sem dúvida, passaram por essa experiência. Se estivermos, por exemplo, falando com alguém exagerando a nossa história, antes mesmo de abrirmos a boca diremos a nós mesmos: sei que estou exagerando, mas gostaria de convencer essa pessoa. É um joguinho que fazemos durante todo o tempo. Trata-se, portanto, de chegarmos ao essencial, que consiste em sermos honestos e plenamente abertos conosco. A questão não é a abertura para com outras pessoas. Quanto mais nos abrirmos, completa e totalmente, tanto mais a abertura se irradiará para os outros. Sabemos, com efeito, quando nos estamos enganando, mas procuramos brincar de surdos mudos com nossa própria autoilusão. Tantra, depois de haver rompido com a espada de Prajna, através dos conceitos fixos, o Bodhisattva chega à compreensão de que forma é forma, o vazio é o vazio. Nesse ponto ele é capaz de manejar situações com grande clareza e habilidade. À proporção que prosseguir em sua jornada pelo caminho do Bodhisattva, Prajna e compaixão se aprofundarão e ele experimentará maior consciência da inteligência e do espaço e maior consciência da paz. Nesse sentido, a paz é indestrutível, tremendamente poderosa. Não podemos ser verdadeiramente pacíficos sem ter a qualidade invencível da paz dentro de nós. Uma tranquilidade frágil ou temporária sempre poderá ser perturbada. Se tentarmos ser bondosos e pacíficos de um modo ingênuo, o confrontar-nos com uma situação diferente ou inesperada pode interferir em nossa consciência da paz, porque essa paz não tem força em si mesma, não tem qualidade. Portanto, a paz precisa ser estável, profundamente arraigada e sólida. Ela deve ter a qualidade da terra. Se tivermos poder no sentido do ego, tenderemos a exercê-lo e usá-lo como um instrumento para solapar os outros. Como bodhisattvas, porém, não entregamos o poder para prejudicar as pessoas, simplesmente permanecemos em paz. Chegamos, finalmente, à 10ª e derradeira fase do caminho do Bodhisattva, a morte de Shunyata e o nascimento na luminosidade. Shunyata, como uma experiência, desaparece, expondo a qualidade luminosa da forma. Prajna transmuta-se em jnana ou sabedoria. Mas a sabedoria ainda é experimentada como uma descoberta externa. O poderoso choque do samadhi semelhante ao vajra é necessário para levar o bodhisattva ao estado de ser sabedoria mais do que ao de conhecer sabedoria. Este é um momento de bodhi ou despertar, o ingresso no Tantra. No estado desperto, as características das energias luminosas e coloridas tornam-se ainda mais vívidas. Se virmos uma flor vermelha, não a veremos apenas na ausência da complexidade do ego, na ausência de nomes e formas preconcebidas, mas, também, veremos o brilho dessa flor. Se for removido de repente o véu da confusão entre nós e a flor, o ar se tornará automaticamente claro e a visão será muito precisa e vívida. Enquanto o ensinamento básico do budismo Mahayana refere-se ao desenvolvimento de Prajna, o conhecimento transcendental, os ensinamentos básicos do Tantra estão ligados ao trabalho com a energia. A energia é descrita no Kriya Yoga Tantra de Vajramala como aquilo que habita no coração de todos os seres, a simplicidade que existe por si mesma, o que sustém a sabedoria. Essa essência indestrutível é a energia da grande alegria. É onipenetrante, como o espaço. Este é o corpo dármico da não fixação. De acordo com esse Tantra, esta energia é o sustentáculo da inteligência primordial que percebe o mundo fenomenal. É a energia que impulsiona tanto os estados iluminados como os estados confusos da mente. É indestrutível no sentido de estar constantemente em marcha. É a força motriz da emoção e do pensamento no estado confuso, e da compaixão e sabedoria no estado iluminado. Para poder trabalhar com essa energia, o yogi precisa começar com o processo de entrega e depois trabalhar sobre o princípio de Shunyata de ver além da conceituação. Precisa ultrapassar a confusão, vendo que forma é vazio, até finalmente romper a absorção na experiência de Shunyata e começar a ver a luminosidade da forma, o aspecto vivido, preciso e colorido das coisas.
Nesse ponto, o que quer que seja experimentado na vida diária por meio da percepção sensorial é uma experiência nua, porque é direta. Não há véu algum entre ele e aquilo. Se o yogi trabalhar com a energia sem ter passado pela experiência de shunyata, isso poderá ser perigoso e destrutivo. A prática, por exemplo, de alguns exercícios físicos de yoga, que nos estimulam a energia, poderá despertar as energias da paixão, do ódio, do orgulho e de outras emoções, a ponto de já não sabermos como expressá-las. As escrituras descrevem um yogi que está completamente embriagado com sua energia, como um elefante bêbado que corre, desenfreado, sem saber aonde vai. A atitude transcendental de que forma é forma tem uma tendência de olhar além, a qual é ultrapassada pelo ensinamento tântrico. Quando falamos de transcendência na tradição mahayana, referimos-nos à superação do ego. Na tradição tântrica não se fala absolutamente em ir além do ego. Essa é uma atitude demasiado dualista. O Tantra é muito mais preciso do que isso. Não se trata de chegar lá ou de estar lá. A tradição tântrica fala em estar aqui. Fala em transmutação e usa muito a analogia da prática alquímica. A existência do chumbo, por exemplo, não é rejeitada, mas este é transmutado em ouro. Não precisamos mudar-lhe a qualidade metálica. Precisamos simplesmente transmutá-lo. Tantra é sinônimo de Dharma, o caminho. A função da prática tântrica é transmutar o ego, permitindo a inteligência primordial brilhar através dela. A palavra Tantra significa continuidade. É como o fio que liga contas umas às outras. O fio é o caminho. As contas são a base operacional da prática tântrica. Isto é, os 5 skandhas ou 5 constituintes do ego, bem como a potencialidade primordial do Buda dentro de nós, a inteligência primordial. A sabedoria tântrica traz o nirvana ou samsara. Isso pode parecer um pouco chocante. Antes de alcançar o nível de Tantra, tentamos abandonar o samsara e nos esforçamos para alcançar o nirvana. Mas, por fim, temos de compreender a futilidade de esforçar-nos e, então, tornar-nos completamente um com o nirvana. A fim de captar realmente a energia do nirvana e nos tomarmos um com ele, precisamos de uma parceria com o mundo comum. Por conseguinte, a expressão sabedoria comum, Tamal Geshepa, é muito usada na tradição tântrica. É a versão inteiramente corriqueira de forma é forma, vazio é vazio, é o que é. Não podemos rejeitar a existência física do mundo como sendo algo mal associado ao samsara. Só podemos compreender a essência do nirvana olhando para a essência do samsara. Desse modo, o caminho envolve algo mais do que ir simplesmente além da dualidade, algo mais do que a mera compreensão não dualista. Somos capazes de ver a não dualisticidade, por assim dizer, o estado de ser característico da não dualidade. Vemos, além do aspecto de negação de shunyata, a negação da dualidade. Por esse motivo, o termo shunyata não é muito usado em Tantra. Na tradição tântrica usa-se mais tatata, o que é, do que shunyata ou vazio. A palavra zel, tibetana, ou prabhasvara, sânscrito, que significa luminosidade, é também muito mais usada que shunyata. Encontramos essa referência à tradição tântrica, na última volta da roda do Dharma, pelo Buda. Em vez de dizer a forma é vazia, o vazio é forma etc., ele diz que a forma é luminosa. A luminosidade ou prabhasvara está ligada à mazuca, a grande alegria ou bem-aventurança, a plena compreensão de que o vazio é o vazio. Não é vazio simplesmente porque a forma também é forma. A qualidade dinâmica da energia não está suficientemente expressa na doutrina de Shunyata porque a descoberta total de Shunyata extrai seu significado relativamente à mente sansárica. Shunyata oferece uma alternativa para o sansara e, desse modo, o seu ensinamento se dirige à mentalidade sansárica. Ainda que esse ensinamento vá além de dizer que a forma é vazia e o vazio é forma, dizer que o vazio não é mais do que a forma e que a forma não é mais do que o vazio, não vai tão longe quanto dizer que a forma tem essa energia e o vazio tem essa energia. No Vajrayana ou ensinamento tântrico, o princípio da energia representa um papel muito importante. O ensinamento precisa ligar-se às vidas cotidianas dos seus praticantes.
Enfrentamos os pensamentos, as emoções e as energias de nossas relações com outras pessoas e com o mundo. Como relacionaremos nossa compreensão de Shunyata aos acontecimentos cotidianos a não ser que reconheçamos o aspecto de energia da vida? Se não pudermos dançar com as energias da vida, não seremos capazes de usar nossa experiência de Shunyata para unir o Sansara ao Nirvana. O Tantra nos ensina a não suprimirmos nem destruirmos a energia, mas a transmutá-la. Em outras palavras, a acompanharmos o padrão de energia. Quando descobrimos nosso equilíbrio acompanhando a energia, começamos a familiarizar-nos com ela. Começamos a descobrir o caminho certo com a direção certa. Isso não significa que uma pessoa precise tornar-se um elefante bêbado, um yogi doido, no sentido pejorativo. Um perfeito exemplo de acompanhar a energia da qualidade positiva do yogi doido foi a transmissão real da iluminação de Tilopa para Naropa. Tilopa descalçou a sandália e, com ela, golpeou o rosto de Naropa. Usou a situação do momento, a energia da curiosidade e da busca de Naropa, transmutando-a no estado desperto. Naropa possuía enorme energia e inteligência, mas sua energia não estava relacionada com a compreensão de Tilopa, com a abertura de sua mente, que era outra espécie de energia. A fim de penetrar essa barreira, era necessário um tranco súbito, um choque genuíno. Como um edifício torto que se acha na iminência de cair mas é, súbito e acidentalmente, endireitado por um terremoto. Usam-se circunstâncias naturais para restaurar o estado original de abertura. Quando acompanhamos o padrão de energia, a experiência torna-se muito criativa. A energia da sabedoria e da compaixão opera continuamente de modo preciso e exato. À proporção que se torna mais sensível aos padrões e qualidades da energia, o yogi vê com maior clareza o significado ou simbolismo das experiências da vida. A primeira metade da prática tântrica, o Tantra inferior, chama-se Mahamudra, que quer dizer grande símbolo. Símbolo, nesse sentido, não é um sinal que representa algum princípio filosófico ou religioso. É a demonstração das qualidades vivas do que é. Por exemplo, na percepção direta de uma flor, na percepção do discernimento nu, despido e desmascarado, a cor da flor transmite uma mensagem acima e além da simples percepção da cor. Há grande significação nessa cor, comunicada de maneira poderosa, quase avassaladora. A mente conceptual não está envolvida na percepção e, portanto, podemos ver com grande precisão, como se um véu tivesse sido afastado da frente dos nossos olhos. Se segurarmos uma pedra nas mãos com a clareza de percepção que é o contato direto do discernimento nu, não apenas lhe sentiremos a solidez, mas também começaremos a perceber-lhe as implicações espirituais. Nós a experimentamos como expressão absoluta da solidez e majestade da Terra. Com efeito, no que diz respeito ao reconhecimento da solidez fundamental, poderíamos estar segurando o Monte Everest em nossas mãos. Aquela pedrazinha representa todos os aspectos da solidez. Não digo isso apenas no sentido físico, mas falo da solidez no sentido espiritual, a solidez da paz e da energia indestrutível. O yogi sente a solidez e a paciência da terra, quer se plante nela alguma coisa, quer nela se enterre alguma coisa, ela nunca reage. Na pedra ele tem a consciência da iluminada sabedoria da equanimidade bem como da qualidade sansárica do orgulho do ego, que quer construir uma alta pirâmide ou um monumento à própria existência. Toda situação que encontramos apresenta essa vivida conexão com o nosso estado de ser. É interessante notar que na iconografia tântrica vêem-se algumas figuras simbólicas segurando uma montanha numa das mãos, o que reproduz exatamente o que estivemos discutindo. A sólida paz, a sólida compaixão, a sólida sabedoria que não pode ser influenciada pela frivolidade do ego. Toda textura que percebemos tem, automaticamente, alguma implicação espiritual, e começamos a compreender a tremenda energia contida nesse descobrimento e nessa compreensão. O meditador desenvolve novas profundezas de discriminação através da comunicação direta com a realidade do mundo fenomenal. Ele é capaz de ver não só a ausência de complexidade, a ausência de dualidade, mas também a qualidade pétrea da pedra e a qualidade aquosa da água.
Vê as coisas precisamente como são, não só no sentido físico, mas com a consciência de seu significado espiritual. Tudo o que enxerga é uma expressão de descoberta espiritual. Há uma vasta compreensão de simbolismo e uma vasta compreensão de energia. Seja qual for a situação, ele não tem mais que forçar resultados. A vida flui à sua volta. Este é o princípio básico do mandala. O mandala é geralmente representado como um círculo que gira ao redor de um centro, o que significa que tudo à nossa volta se torna parte da nossa consciência, toda a esfera expressando a vivida realidade da vida. O único meio de vivenciar as coisas verdadeiramente, plena e apropriadamente, é através da prática da meditação, criando um elo direto com a natureza, com a vida, com todas as situações. Quando falamos de ser altamente desenvolvidos no plano espiritual, isso não significa que flutuemos no ar. De fato, quanto mais subirmos, mais desceremos a terra. É importante lembrar que a prática da meditação começa com o traspasse do padrão de pensamento neurótico que é a fímbria do ego. À medida que seguimos adiante, vemos através não só da complexidade dos processos de pensamento, mas também da pesada significatividade dos conceitos expressos nos nomes e teorias. Então, afinal, criamos algum espaço entre isto e aquilo, o que nos libera tremendamente. Criado o espaço, partimos para a prática vajrayana de criar um elo direto com a experiência de vida. Esses 3 passos são, em essência, os 13 yanas. O Hinayana, o veículo do método, o Mahayana, o veículo de Shunyata ao espaço, e o Vajrayana ou Tantra, o veículo da energia direta. Na tradição tântrica a energia é categorizada em 5 qualidades básicas ou famílias de Buda: Vajra, Ratna, Padma, Karma e Buda. Cada família búdica tem uma emoção que lhe é associada e que é transmutada em uma sabedoria específica ou aspecto do estado de mente desperta. As famílias búdicas estão também associadas a cores, elementos, paisagens, direções, estações e a qualquer outro aspecto do mundo fenomenal. Vajra é associado à cólera, a qual é transmutada em sabedoria semelhante ao espelho. Percebemos alguma coisa além das qualidades nebulosas, possessivas e agressivas da cólera, e este discernimento intuitivo nos habilita a transmutar automaticamente a essência da cólera em precisão e abertura mais do que mudá-la deliberadamente. Vajra é associado também ao elemento da água. A água turva, turbulenta, simboliza a natureza defensiva e agressiva da cólera, ao passo que a água clara sugere a reflexibilidade nítida, precisa e clara da sabedoria semelhante ao espelho. Vajra é a cor branca. A cólera é a experiência muito rude e direta da autodefesa. Por conseguinte, é como uma folha de papel branca, muito usa e opaca. Mas tem também o potencial da luminosidade, do fulgor do reflexo, que é a sabedoria semelhante ao espelho. Vajra está ligado ao leste, à aurora, ao inverno. É uma manhã de inverno, com a clareza do cristal e cincelos agudos e cintilantes. A paisagem não é vazia e desolada, mas cheia de toda a sorte de agudezas, que estimulam o pensamento. Há nela muitas coisas intrigantes para o observador. O solo, as árvores, as plantas, por exemplo, todas têm seu próprio modo de congelar-se. Árvores diferentes têm maneiras diferentes de sustentar a neve e maneiras diferentes de relacionar-se com a temperatura. Vajra lida com objetos em função das suas texturas e relações recíprocas. Tudo é analisado em seus próprios termos. A inteligência de Vajra nunca deixa áreas inexploradas nem cantos escondidos. É como a água que flui sobre uma superfície plana, cobrindo completamente a superfície mas continuando transparente. Ratna é associado ao orgulho e à terra, solidez, montanhas, colinas, pirâmides, edifícios. Estou completamente seguro. Sou o que sou. É um modo muito orgulhoso de olharmos para nós mesmos. Isso quer dizer que temos medo de afrouxar, que estamos continuamente erguendo defesas, construindo uma fortaleza. Ratna é, igualmente, a sabedoria da equanimidade, onipenetrante. Quer construamos edifícios de terra, quer deixemos simplesmente a terra como está, é a mesma coisa. A terra permanece como é. De modo algum nos sentimos derrotados ou ameaçados.
Se formos orgulhosos, vamos sentir-nos constantemente desafiados pela possibilidade de falha e derrota. Na mente iluminada, a ansiedade por nos mantermos transmuta-se em equanimidade. Há ainda a consciência da solidez e da estabilidade da terra, mas já não há medo de perdê-la. Tudo é aberto, seguro e digno. Não há o que temer. Ratna relaciona-se com o sul e o outono, a fertilidade, a riqueza no sentido de generosidade contínua. Quando está maduro, o fruto cai ao chão automaticamente, pedindo para ser comido. Ratna possui essa característica de doação. Suculenta e aberta com a qualidade da entremanha. É amarela, e está ligada aos raios do sol. Onde Vajra se associa ao cristal, Ratna é ouro, âmbar, açafrão. Tem mais sentido de profundidade, de qualidade terrena, do que textura, ao passo que Vajra é puramente textura, é mais uma qualidade quebradiça do que uma profundidade fundamental. Ratna é muito madura e terrena, como árvore gigantesca que cai ao chão e começa a apodrecer, cobrindo-se inteiramente de cogumelos, enriquecida pelas ervas daninhas que crescem em seu redor. É um tronco